Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, num sábado que nós pensávamos que transcorreria de uma forma muito tranquila, depois de um 7 de setembro, que ainda gerou muitas expectativas, mas eis que surge um fato bombástico na República Brasileira. A soltura do coronel Mauro Cid, depois do seu acordo de delação premiada, que foi proposto ter sido homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ato contínuo, ele recebeu ali como prêmio, né, uma soltura, ainda que provisória, com tornozeleira eletrônica, com uma série de limitações, para dar prosseguimento a essa história toda. No entanto, existem jogadores que estão querendo tumultuar esse campeonato todo. Como diria o meu velho pai, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Eu nunca entendi exatamente o sentido filosófico dessa expressão, mas eu acho que ela cabe muito bem hoje, né? Porque o jogo tem as suas regras, né? O jogo de uma maneira geral. Mas para se pescar um lambari, aí é necessário muita expertise, né? Muita atenção, uma perícia. E nós estamos todos aqui no nosso país querendo pescar esse lambari gordo que fez tanto mal ao povo brasileiro, com todas as vênias e desculpas ao peixe, né? O peixe real e não a figura, o bípede que ocupou a presidência da República e que deve estar sem dormir e a sua esposa sem parar de chorar o tempo todo. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas dessas questões, porque embora esse jogo esteja sendo jogado de muitas formas, é necessário que a gente entenda quais são os resultados possíveis no final dessa história. Eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Compartilhe os nossos vídeos se você gostar, enfim, participe aqui das nossas atividades, dê o seu joinha, seu comentário, se inscreva no nosso clube de membros e participe também do nosso concurso do IBEST, lá onde nós estamos disputando ali a premiação também, tá bom? Vou deixar o link aqui e vamos seguir em frente. Gente, a soltura de Mauro Cid me provocou uma busca na internet para ver qual seria a reação do mundo da direita. O Bolsonaro não falou absolutamente nada, Flávio Bolsonaro não falou nada, Dudu Bananinha Bolsonaro não falou nada, Carluxo não falou nada. Ninguém está falando absolutamente nada, porque eles não sabem se essa soltura é para ser comemorada, afinal de contas, era o braço direito do presidente da República, né, do mito, né? E se ele estava preso injustamente, é motivo de dar grandes cambalhotas, pelo menos para cada uma dessas figuras. No entanto, eles estão calados, porque eles podem elogiar hoje e amanhã terem uma grande surpresa, uma grande decepção. Pois bem, as notícias que nós estamos vendo hoje são essas, né? O clã Bolsonaro absolutamente sem falar absolutamente nada, mas existem pessoas que estão se metendo no meio dessa história. As notícias são: Moraes homologa acordo de delação premiada e concede liberdade a Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro. Bom, então está homologado. Se está homologada uma delação premiada, depois de mais de 20 e tantas horas de depoimentos na Polícia Federal, é que se enxergou pontos, né, jurídicos importantes, que correspondiam ali ao que está na lei, e também uma possibilidade de se satisfazer tudo aquilo para elucidar uma série de crimes e de malversações que foram feitas por essa gente que ocupou a direção do nosso país. Matéria do Poder 360. Moraes homologa acordo de delação e dá liberdade provisória a Cid. Mas aí, gente, coisas muito suspeitas estão acontecendo no meio desse jogo. PGR procura Cid para negociar delação paralela à da Polícia Federal. Vocês devem se lembrar que eu toquei nesses assuntos aqui várias vezes, que a figura do Procurador-Geral da República, enquanto ele estiver ainda à frente da PGR, ele funcionaria como uma espécie de muro de contenção a qualquer tipo de incriminação à figura do ex-presidente da República, do seu clã e das pessoas mais próximas. E o advogado de Cid estava operando dentro dessa lógica, ele estava tentando correr com algum tipo de procedimento antes da troca da Procuradoria-Geral da República, porque ele sabe que tem um aliado ali dentro, a defesa de Cid / Bolsonaro. E não é que aconteceu exatamente aquilo que a gente estava prevendo? O advogado correu, conseguiu fazer um acordo de delação premiada, agora já ainda com o procurador da República antigo, ou seja, o senhor Augusto Aras, antigo, não o atual, né? E as pessoas mais próximas dele ali. E o que acontece na sequência? O senhor Augusto Aras, ele não quer reconhecer aquilo que está na lei. Em pleno sábado, com esses instrumentos jurídicos acontecendo, a homologação junto ao STF, a Polícia Federal se manifestando, o senhor Augusto Aras, pela imprensa, sem ter sido notificado,
sem ter nenhum tipo de participação nessa história, emite um comunicado se metendo no baile, se metendo no jogo, sem ninguém ter falado absolutamente nada em direção à Procuradoria-Geral da República. Com comportamento tentando explodir o acordo de delação premiada que Mauro Cid fez dentro da lei com o seu advogado junto ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Muito suspeita essa atitude do senhor Augusto Aras, né? Aras compara a delação de Cid e a de Palocci e a de Cabral. PGR não aceita delações conduzidas com a Polícia Federal. Procurador-Geral da República protesta contra o acordo homologado pelo ministro Alexandre de Moraes nesse sábado. 9. Órgão foi contra o pacto fechado pela Polícia Federal. Só que tem um negócio, né, senhor Aras? Quem fez a principal, a força motriz da delação de Palocci foi o seu pessoal. Foram os procuradores do Ministério Público Federal, conforme tem nessa matéria aqui do Conjur. Procuradores da Lava Jato buscaram forçar Palocci a firmar acordo de delação. O senhor quer nome? Vamos lá. Procuradores da Operação Lava Jato agiram para forçar o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, a firmar acordo de colaboração premiada. Para isso, buscaram manter o político na prisão, adiantar denúncias e apelações e forçá-lo a substituir seu defensor, José Roberto Batóquio, opositor das delações, por um advogado favorável à medida. Tem mais coisa aqui. É o que apontam as mensagens de grupos de Telegram, de procuradores, ou seja, membros da sua instituição, da instituição republicana, instituição do Ministério Público Federal, né? O diálogo faz parte do material apreendido pela Polícia Federal no curso da Operação Spoofing, que investiga hackers responsáveis por invadir celulares de autoridades e foi revelado pelo site Diário do Centro do Mundo. Em 25 de abril de 2007, a procuradora Laura Tesler, da sua PGR, diz que, para convencer Palocci a firmar acordo de delação, era preciso que ele trocasse de advogado. Na época, o ex-ministro era defendido pelo criminalista José Roberto Batóquio, que se opõe ao instrumento. Para forçar a substituição de Batóquio e a colaboração de Palocci, a integrante do Ministério Público Federal, ou seja, a sua colega do MPF, sugere adiantar mais uma denúncia contra ele. Gente, isso tudo que está sendo feito pelo delegado da Polícia Federal, o advogado de Mauro Cid e o Supremo Tribunal Federal está num livrinho que parece que o senhor Augusto Aras está desconhecendo. O livrinho é esse aqui, ó. Se o Augusto Aras tiver alguma dificuldade, na internet tem aqui para saber no artigo 127 que é a função do Ministério Público. Mas vamos avançar aqui para a lei, porque às vezes, né, a pessoa está muito ligada a outros aspectos jurídicos e não consegue se lembrar que existem leis específicas. A lei da delação premiada, senhor Aras, senhora Lindora Araújo e demais colegas do Ministério Público Federal, diz no seu artigo 4º, parágrafo 6º, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Ou seja, o juiz é apenas um árbitro nesse momento, que ocorrerá entre o delegado de polícia, no caso, o delegado de Polícia Federal, o investigado, o senhor Mauro Cid, e o defensor, o advogado de Mauro Cid, com a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, ele é chamado para opinar. Ele não é, nesse momento, nenhuma parte para fazer absolutamente nada. Ele apenas supervisiona o processo todo. Ou, conforme o caso, entre o Ministério Público, o investigado ou acusado e seu defensor. Existe uma faculdade, a delação premiada, tanto pode ser feita pelo delegado de polícia, como ser feita também pelo membro do Ministério Público. O que o senhor Augusto Aras não está entendendo aí que eu também não estou enxergando na lei? O que amedronta muitas pessoas é o que está no artigo 4º dessa lei, né? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Então, o que é a delação que o Cid está querendo
Está querendo não, né? Vai fazer, já está homologado. O que se espera, né? O que está firmado aí? A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada, em casos que tem extorsão mediante sequestro, crimes que a pessoa está nessa situação, né? Bom, então esse é o jogo que está sendo jogado. Isso é Augusto Aras, que nunca foi cobrado pela imprensa do nosso país, pelos meios de comunicação, como se fosse um servidor público de quinta categoria, que não tivesse importância nenhuma na República. Então ele trafegou, protegendo a figura do clã Bolsonaro, a figura do ex-presidente da República, e não viu uma única morte cuja responsabilidade tenha sido atribuída ao presidente da República ou ao seu governo, às pessoas que estavam no seu entorno. Não viu nada de errado. Tudo foi culpa do acaso, né? Enfim, além de outras tantas coisas que nós temos denunciado junto à PGR, como o uso do avião de uma forma absolutamente criminosa para fugir do Brasil, levando joias, né? Bom, coluna do Noblar hoje, chamando a atenção para um ponto aqui, que certamente todo mundo está também com algum nível de preocupação, principalmente o seu Cid, o Mauro Cid, como já ventilou o seu advogado. Diz aqui o blog Noblar: se for solto antes de delatar, Mauro Cid corre o risco de ser morto. Ou seja, é um arquivo vivo, né? E isso não é segredo para ninguém, nem é fantasia. Outras pessoas que trafegaram ao redor do Bolsonaro tiveram um final muito trágico, né? Muitas das vezes. Aqui a decisão do Alexandre de Moraes, dizendo aqui de como o Mauro Cid deve se comportar, né? E o PGR, o senhor Augusto Aras, publicou nas redes sociais, como disse para vocês, sem ninguém ter chamado a figura para o baile, né, o senhor para o baile. Ele disse o seguinte, abre aspas, a Procuradoria-Geral da República não é Augusto Aras. Perfeitamente, concordamos com o senhor. É da República Federativa do Brasil. Exatamente, senhor Augusto Aras. E é pautado pela Constituição. Perfeitamente, o senhor está falando tudo bonitinho. A PGR, portanto, não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal. Aí não. Aí o senhor está se conflitando com a lei. O senhor está tirando isso da onde? Da sua cabeça? Não pode, né, senhor Augusto Aras? Aí é pegar um jogo diferente para pescar o lambari que a gente falou aqui no começo do nosso papo, né? Como aquelas de Antônio Palocci e Sérgio Cabral, por exemplo, afirmou o chefe da PGR. Bom, então, se o senhor está levantando essa lebre aí, o senhor tem que fazer uma revisão muito grande, inclusive no seu papel à frente da PGR e o papel de todos os procuradores da República, em todas as delações, em todos os processos criminais no Brasil que tenham identificado algum tipo de malfeito, de uma organização criminosa. Está tudo sendo colocado em xeque. Só vale aquilo que passar pela caneta do Ministério Público ou do Procurador-Geral da República, segundo a sua visão, mas que não é aquilo que está na lei e também não é aquilo que está no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então nós teremos mais alguns movimentos nesse jogo todo, mas nós sabemos que tem um jogador aí que está querendo complicar, está querendo fazer com que o povo brasileiro não consiga pescar o lambari gordo que fez tanto mal ao povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui, a gente vai ter mais notícias e eu volto para comentar com vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau!